Ah, queridos, eu vou dizer uma coisa para você. Eu tô com raiva. Não parece, Rose, você vai ver. Eu tô com raiva, queridos. Porque eu tenho visto muito crente vivendo abaixo da média. E o que nós carregamos é grande demais para vivermos uma vida pequena demais. Repete comigo, diga: o que eu carrego é grande demais para viver uma vida pequena demais. Eu quero orar com você. Pai, nós te damos graças porque nós estamos em um ambiente de milagres. Em um ambiente que altera destinos. Debaixo de uma unção, a unção do teu Santo Espírito que quebra o impossível. Que despedaça o impossível. E a minha oração nesta noite é que o Deus Espírito Santo tenha liberdade de nos pegar pela gola hoje. E dizer: eu vou te levar para esse lugar do milagre e você não vai viver menos do que isso. Ah, Senhor, que o Senhor nos saculeje hoje. Que o Senhor nos dê um choque grande. E que nada que o diabo estabeleceu fique de pé. E que nenhuma mentira que foi dita pelas trevas permaneça de pé, mas que seja quebrada no meio. E que caia uma banda para um lado e outra banda para o outro. E quando cair, vai despedaçar. E será impossível de juntar de novo. Obrigada porque nós estamos em um ambiente de milagres. Curas extraordinárias vão acontecer nesse ambiente hoje. Pessoas que chegaram com caroços vão sair sem eles. Pessoas que chegaram com dificuldades em membros do seu corpo, em órgãos específicos, tem algo poderoso que já começou a se mover e nós vamos mergulhar. Elevamos as expectativas do nosso coração. Tributamos a Ti toda honra, toda glória, todo louvor e toda adoração. E Te pedimos, nos abre o entendimento para que compreendamos o que em Cristo nos foi dado. Graças eu Te dou. Graças eu Te dou. Graças eu Te dou. No poderoso nome de Jesus, se você crê, diga: eu estou pronto. Eu quero ler com você uma passagem bem interessante, que fala sobre esses dois personagens bíblicos. Ela está em 1 Samuel 17, e eu quero que você possa ler aqui comigo. Nós vamos ler na Almeida, Revista e Atualizada. Então eu quero que você possa pôr aqui os seus olhos nesses textos que leremos juntos, juntamente comigo. E antes, deixa eu te situar um pouco no contexto, porque pode ser que alguém aqui não conheça um pouco da história de Davi e Golias, o que eu acho pouco provável, porque a história de Davi e de Golias é a história mais conhecida da Bíblia, do Antigo Testamento, do Novo Testamento. Depois da morte de Jesus, da sua ressurreição, é a história mais conhecida. Nesse cenário aqui, nós encontramos os seguintes fatos acontecendo. Tinha um homem, seu nome Golias, Golias de Gate. E a Bíblia nos conta que esse filisteu, ele desafiou. Repete comigo: desafiou. Ele fez o quê? Desafiou. O que é que está te desafiando? Esse homem, ele desafiou nada mais, nada menos
do que o exército do Deus vivo. Isso já mostra a ousadia do inimigo. O diabo não respeita patente ministerial. Quanto tempo você tem de igreja? Quantos sermões de fé você já pregou? O diabo não respeita se você é do verbo da vida. Ele vai olhar na sua face e vai dizer: eu te desafio. E ele faz isso não de maneira pessoal, porque se assim fosse, seria muito simples lidar com ele. Mas ele o faz levantando muitas ondas de circunstâncias para dizer para você que você é um derrotado. E esse gigante, esse homem de grande estatura, veio e desafiou. Ele disse: dê-me um homem que lute comigo. Um homem para que lute comigo. Se eu vencer, vocês nos servirão. Se ele vencer, nós, os filisteus, serviremos a vocês. E queridos, aquilo atordoou o exército de Israel, que embora já tivesse vencido muitas batalhas, diante desse novo desafio, parecia sem armas. Sabe quando você já passou por muita coisa, mas o que você está passando é uma coisa assim que você não esperava, e que chega para você numa proporção que é como se fosse maior do que tudo aquilo que você já experimentou antes e você já venceu antes. Isso te desafia. E aqueles homens acostumados a lutar ficaram desestabilizados, temerosos, trêmulos, abatidos, angustiados, preocupados. E não havia ninguém que se dispusesse a enfrentar Golias. Até que Davi, um moço, que não tinha experiência em batalhas, mas tinha experiências com o Senhor. Você está pronto para entrar em terrenos que você não tem experiência naquela área, mas as experiências que você tem com Deus vão ser suficientes para dizer para você: o Deus que foi comigo lá é comigo agora. Eu conheço esse Deus, eu já venci com Ele. Enquanto todo o exército de Israel todos eles esqueceram-se de todas as batalhas que foram vencidas, Davi trouxe a memória diante do desafio maior, os desafios menores que ele já tinha vencido. E aqui nós temos uma chave: trazer à memória o que te dá esperança. Porque o Deus que fez é o Deus que faz. Quem aqui já experimentou cura no seu corpo? Levante a mão. Por que você pensa que a enfermidade do agora é maior do que a enfermidade do passado? E ainda que fosse, Deus permanece o mesmo. Quem aqui já experimentou milagres financeiros? Levante a mão. Por que você está preocupado com o de agora, quando você já venceu outrora outros desafios? Ei, traga à memória o que te dá esperança. Davi acessou uma chave que todos eles desprezaram. Qual chave? Trazer à memória. Entrar na sala dos troféus, revisitar, relembrar. Dizer a si mesmo: você lembra, Rosimara Lopes, que um dia Deus fez isso por você. E esse Deus continua te amando, continua te tendo em grande apreço. Você continua sendo filha. E aquele que lutou por você naquela batalha continua de pé para lutar nessa batalha de agora. Tem aquela hora que você tem que falar com você mesmo. Você tem que dizer: ei, lembra. E Davi fez isso. E agora nós estamos em um cenário onde Davi tinha acabado de rejeitar a armadura de Saul, porque não dava nele.
E no verso 40 do livro de 1 Samuel, capítulo 17, olha o que está escrito. Tomou o seu cajado na mão, porque Davi era o quê? Davi era o quê? Davi era o quê? Outra chave, não abandone sua identidade. Você vai precisar lembrar de quem você é, o que você tem e o que você carrega. Não queira ser outra pessoa. Você sabia que eu já me peguei diante de batalhas pensando assim: se eu tivesse a fé que fulano tem, isso seria fácil de vencer. Alô? Se tiver alguém dormindo do seu lado, meu irmão, pode beliscar, porque isso é demônio. Te falo, porque a unção que tem nesse ambiente, meu amigo, se você cochilar, é o diabo te aprisionando. E eu não vim aqui para ficar inerte. Eu vou fazer com que você saculeje dessa cadeira e você se levante para viver o que Deus tem para você. Isso não é apenas uma pregação. Isso é um golpe fatal. Deixa eu dizer de novo, porque tem gente que se faz de surdo. Isso não é mais uma pregação. Isso é um golpe fatal. E eu não vou golpear sozinha, porque tem um monte de guerreiro na minha frente. E eu vim despertar o guerreiro que tem dentro de você, porque você é gigante. Gigante não é Golias, gigante é você, é você, é você. Primeira coisa, quando um desafio chega, o diabo vai tentar fazer com que você esqueça quem você é. Davi pegou o seu cajado. Por quê? Porque ele era pastor. E na dificuldade continuava sendo pastor. A diferença era que Davi era um pastor ungido, entendeu? Queridos, olha para mim e escuta isso. O desafio que está diante de você, você já tem unção para vencê-lo. Nenhum desafio Deus permitirá que chegue para você sem te equipar antes. Primeiro Deus equipa e depois Ele permite, mas não é Ele que manda o gigante, mas Ele permite que o gigante chegue para provar para todo mundo que Ele é Deus, que Ele é Deus, que Ele é Deus, que Ele é Deus, que Ele é Deus. Escuta, quando Golias olhou, só viu o pastorzinho. Ele não via a unção. E tudo bem que o diabo não veja. Quem tem que ver é você. Quem tem que saber que é ungido para vencer é você. Tomou o cajado na mão e escolheu para si 5 pedras lisas. Coloca o texto do ribeiro. E as pôs no alforje que trazia. Em nenhum momento ele abandonou sua identidade. A saber, no surrão, e lançando mão da sua funda, foi se chegando ao filisteu. Ele não correu. Deixa eu dizer de novo, ele não correu.
Porque quem corre não vence, mas quem enfrenta vence. Verso 41, vê isso. O filisteu também se vinha chegando a Davi. E o seu escudeiro, além de tudo, ainda tinha um homem que sustentava o escudo de Golias, na frente de Golias. Quem está entendendo? O seu escudeiro ia adiante dele. Olhando o filisteu, preste atenção, preste atenção. Olhando o filisteu e vendo a Davi, o desprezou. Porquanto era moço, ruivo e bonitinho. Você é até bonitinho, mas coitado de você. O bonitinho, o ruivozinho, o jovenzinho, era o ungido do Senhor. Verso 33. Disse o filisteu a Davi: sou eu algum cão para vires a mim com paus? Davi continuava com o cajado. E pelos seus deuses amaldiçoou o filisteu a Davi. Tem gente que aqui já desmoronava. Você não sabe o que disseram comigo. Assim, os meus sentimentos estão muito abalados. Se reestabeleça! Se você quer chorar, chore. Até Jesus chorou, mas o choro não pode durar mais de uma noite. É tempo de secar as lágrimas, se reposicionar e entender: Deus está comigo. Olha isso, verso 44. Disse mais o filisteu a Davi: vem a mim, vem, bonitinho, jovenzinho, ruivinho, vem, vem, e darei a tua carne às aves do céu e às bestas feras do campo. Olha para mim, escuta essa. As armas do diabo não mudou. Sabe o que ele usa? Palavras. Sabe como essas palavras chegam? Em forma de pensamentos. Que pressão. Porque pensa comigo, um monte de guerreiro frouxo. Aquele lugar estava lotado, queridos, de espectadores. Olhando para Davi como um coitado que entrou em uma arena para ser morto em 2 instantes. Mas não importa como a multidão te vê. Não importa como o opositor te vê. Agora tem uma coisa que importa: como você se vê. Ah, porque eu sou o coitadinho de Jacó. Ah, porque eu sou o menorzinho desta cidade. Ah, porque eu sou o menorzinho da minha casa. Ei, você não entendeu nada. Não é sobre você, é sobre Ele em você. Pare de diminuir aquilo que Deus exaltou. Deixa o texto. Pare de diminuir aquilo que Deus engrandeceu. Quem Deus exaltou? Quem Deus engrandeceu? Jesus disse: vocês farão as mesmas obras que eu faço, e outras ainda maiores. Sabe por quê?
porque eu vou para o Pai, mas tem um que vai vir. E sabe quem será a casa dele? Como alguém que carrega o Deus Espírito Santo pode ser normal? Ah, queridos, isso tem batido no meu coração desses últimos dias. Como alguém que carrega o poder, a pessoa que ressuscitou Jesus Cristo dentre os mortos dentro de si, pode ser normal. Como alguém que carrega o sobrenatural pode ser natural. Você precisa parar de olhar para impossibilidades como meras impossibilidades e ver a raiz desse problema, e entender que há uma oposição. Porque enquanto você não identifica as coisas espirituais, você age de maneira meramente natural. O diabo não quer que você prospere. O diabo não quer que você tenha saúde no seu corpo. O diabo não quer que o seu casamento avance. E quando você entende que a sua luta não é contra a pessoa do seu lado, mas contra principados e potestades, você liga uma antena. Você se reposiciona. Você deixa a meninice e abraça a maturidade espiritual. Porque menino não luta, menino foge. Mas homem e mulher cheios do Espírito Santo se reposicionam para dizer: Satanás, hoje eu vou dar só um golpe em você, e ele vai ser fatal. Eu não vou ficar uma pedra, 2 pedras, 3 pedras, 5 pedras. Só vai ser uma. Porque uma é suficiente para ele potencializar. Oh, você vai ser certeiro. Eu disse, você vai ser certeiro. Você não vai ficar desferindo golpes no ar. Você vai saber o que fazer, como fazer, quando fazer, que negócio fechar. Você vai saber como se achegar àquelas pessoas. Ah, você vai ser preciso. Você vai ser certeiro. Você vai ser certeiro. Você não vai ficar currículo aqui, currículo aqui, currículo aqui, currículo aqui. Tem uma porta que Deus abre, e você não precisa ficar levando porta na cara. Deixa eu dizer de novo. Tem porta que Deus abre, e você não tem que ficar levando porta na cara. Quando você abandona a meninice, a coitadice, porque só comigo? Não é só com você. Os mesmos sofrimentos estão sendo vivenciados em toda a irmandade espalhada pelo mundo. Temos um único adversário, um único opositor. O mesmo que luta contra você, luta contra mim. A questão é, eu estou apercebida ou estou distraída? Porque bastava um vacilo de Davi e Golias o vencia. Agora olha isso. Olha a pressão. Porque a gente não pode impedir que o diabo fale. Ah, irmão, mas tem uma coisa que a gente pode: impedir que ele tenha a última palavra. O diabo não vai ter a última palavra, porque eu estou diante de um povo que bota pressão na pressão. O diabo usa palavras? Usa. E você vai usar o que de volta? A espada do Espírito. O que é isso? A palavra de Deus na sua boca é como uma espada que, quando desembainhada, está escrito: nenhum inimigo vai ficar de pé diante de você. Sabe por quê, queridos? Porque você serve ao Senhor dos Exércitos. Deixa eu dizer de novo: você serve ao Senhor dos Exércitos. Nunca pense que você está sozinho. Se você tem um Senhor, você tem um exército. Ai, meu Deus do céu. Agora, diante disso, verso 45, Davi coloca pressão de volta.
Davi coloca a pressão de volta, e ele coloca a pressão como? Diga falando. Diga mais forte, diga falando. O que é que você tem falado? O que é que você tem falado? Que não dá certo? Que esse mês não está bom para todo mundo? Que as vendas estão caindo? Que aquele parente seu é difícil demais de receber Jesus? Que o seu filho não tem jeito? Eu escuto pais que disseram esses dias: eu desisto. Eu escuto isso. E Deus volta e diz para você: reposicione-se, porque nenhum ser humano é sem jeito. Agora você precisa colocar pressão na pressão, porque tem gente aqui que está pressionado, meu amigo, parecendo que vai explodir. Sabe, eu escuto esse som de panela de pressão girando, e parece que o fogo está demorando demais, não apaga. E você fica pensando: quando é que essa pressão vai acabar? Essa pressão vai acabar quando você colocar pressão na pressão. Como é que eu coloco pressão na pressão? Assim. Disse, porém, Davi ao filisteu: tu vens a mim com espadas e com lança e com escudo, eu porém vou contra ti em nome. Eu vou contra ti em nome do Senhor dos Davi sabia, a minha estatura é incompatível, a minha força é incompatível, a minha habilidade é incompatível, mas não é sobre mim. Não é sobre mim. Não é sobre mim, porque quando a vitória chega é o nome dele que é engrandecido. Não é sobre mim, porque Deus quer tanto que você vença, porque é o nome dele que está em jogo. Quando você vence, é o Senhor dos Exércitos assumindo o lugar e dizendo: ninguém é maior, ninguém é maior, ninguém é maior, ninguém é maior, ninguém é maior. Faz assim, ha, ha, ha. Diga: hoje eu me levanto para colocar pressão na pressão. Deus está dizendo: responda, 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 responda. Deixa o verso 46, 45. Vou contra ti no nome do Senhor dos Exércitos, o Deus dos exércitos de Israel, a quem tens afrontado. Oh, queridos, identifica que essa afronta não é sobre você, não é com você, porque se o seu casamento acaba, é o nome do evangelho que é manchado. Se a sua empresa fale, não há glória para Deus nisso. Se os seus filhos não glorificam a Deus, não há glória para Deus nisso. Então essa afronta não é diretamente contra você, é contra Ele. Agora eu te pergunto: quem luta com Deus e fica de pé? Se você entra nisso entendendo: eu não estou sozinho, o Senhor dos Exércitos tem um exército. Tem um exército. Quando cercaram a cidade diante do profeta, o moço olhou e disse: ai meu Deus, deu ruim. O profeta olha e diz: Senhor, abre os olhos dele, para que ele veja
que maior são os que estão conosco do que aqueles que estão com Ele. Deus fez assim, abriu os olhos do servo do profeta. Quando ele olhou, ele viu carros, cavalos e cavaleiros. E ele ficou corajoso, porque ele sabia: eles não estão lutando contra mim, eles não estão lutando contra nós, é contra Ele, é contra Ele, é contra Ele, é contra Ele. E ninguém luta contra Ele e sai vitorioso. Pare de se ver pequenininho e solitário, porque você está do lado do grandão, carrega o grandão e tem um exército ao seu redor. Deixa eu dizer de novo: você carrega o grandão, está do lado do grandão e tem um exército, 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 tem um exército. Sabe por que isso é importante? Porque na batalha, a pressão nos traz um sentimento. Qual? Solidão. Toda pessoa pressionada, ela se sente sozinha. É ou não é? É ou não é? É ou não é? E o que o diabo não quer que você saiba é que na verdade, eu não estou sozinho. Oh, eu não estou sozinho, não. Tem um exército ao meu redor. Tem um exército ao meu redor. Tem um exército ao meu redor. Ei! Eu não estou sozinho, não. Não, 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 não. Ele está contigo. Ele está contigo. Ele está contigo. Ele está contigo. Olha para essa pessoa linda que está do seu lado e diz: meu querido, você não está sozinho. Diga: eu oro para que Deus abra os seus olhos hoje e você veja que maior é os que estão com você do que aqueles que estão com Ele. Tem crente aqui. Agora olha o verso 46. Porque Davi continua botando pressão na pressão. Hoje mesmo. Quando? 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 Não é amanhã não. Não é amanhã não. Diga: é hoje. Diga: é hoje. 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 Sabe por quê? Porque quem determina o dia é você. Hoje é o dia do basta. Ó Golias, tu já durou demais atormentando. Tem gente aqui que já foi atormentar demais. Já durou demais, irmão. Já rendeu demais esse moído. Já rendeu demais esse negócio. Já passou mais tempo do que deveria passar. Acabou. Acabou. Quando é que acaba? Quando a vitória chega. Quando é que acaba? Quando você se levanta. A vitória começa a chegar. Quando o vitorioso se levanta. Quando o vitorioso se levanta.
Hoje mesmo, o Senhor te entregará nas minhas mãos. Ferir-te-ei, tirar-te-ei a cabeça, e os cadáveres do arraial dos filisteus darei. Hoje mesmo, as aves dos céus e as bestas feras da terra que você disse que ia comer o meu corpo, na verdade, elas vão comer o teu. E toda a terra saberá, porque o testemunho vai ser grande. O testemunho vai ser grande, e toda a terra saberá que há um Deus, há um Deus, há um Deus que luta e que vence. Diga: a notícia da minha vitória. Assim não parece não, meu amigo. Diga assim: a notícia da minha vitória vai se espalhar. Aqueles que diziam: oh, coitado, olha para ele. Eles vão ver, eles vão ver, eles vão ver que aquele que saiu chorando enquanto semeava voltará trazendo seus molhos, seus molhos, seus molhos, seus molhos, seus molhos. O que um dia foi semente vai ser colheita. Deixa eu dizer de novo: o que um dia foi semente vai ser colheita. Eu vou repetir de novo: o que um dia foi semente vai ser colheita. Verso 47. Irmãos, olha isso. Faça esse exercício em casa. Conte quantas palavras Golias disse, e conte quantas palavras Davi disse. Você vai descobrir algo. Davi falou mais. Davi falou mais. Quem tem falado mais? Quem tem falado mais? Quem tem falado mais? Quem tem que falar mais não é a circunstância. Quem tem que falar mais não é a impossibilidade. Quem tem que falar mais não é a doença. Quem tem que falar mais não é a falta. Quem tem que falar mais é você. É você. É você. Mas teve gente que na primeira fala pesada: eu vou dar sua carne às bestas feras do campo. Meu Deus! Eu lembro que a primeira vez que eu li esse texto na Bíblia, eu pensei: um palavrão na Bíblia? Porque quem dizia isso na época que eu era criança era aquele menino da boca suja. Era ou não era? Isso, um palavrão na Bíblia? Tem gente, mas porque o diabo vai pegar pesado. Ele vai dizer aquela palavra que ele sabe que vai te desestabilizar. Mas tudo bem que na hora você: eita, puf, eita, eita pressão. Aí você se recompõe, seca a lágrima e diz: tem bestas feras no campo? Tem. Mas só tem a carne de um que elas vão comer, e não é a minha, fique sabendo. Elas vão comer a tua. É a tua. É a tua. Para e pensa. Dívida fala, doença fala,
Impossibilidade grita. Tudo fala. Paulo falando sobre isso, ele vai dizer: há muitas vozes no mundo, mas a pergunta é: quem está falando mais? Porque você vai contar em casa quantas palavras Golias falou e quantas palavras Davi respondeu, e você vai descobrir uma outra chave. A impossibilidade vai falar, vai. É o papel do diabo. Mas e o seu papel? Quem está fazendo ele? Quem está se levantando para dizer: eu? Eu não. Quem vai é tu. Eu, Satanás? Não. Quem vai é tu. Aí Davi continua falando ainda no verso 47. Saberá toda esta multidão que o Senhor salva, não com espada, nem com lança, porque do Senhor é a guerra. Ah, querido, se quando a gente estiver sendo pressionado, a gente dissesse isso: do Senhor é a guerra. Do Senhor é uma guerra, do Senhor é a guerra. Ah, é uma guerra, tá tudo bem. De guerra Deus entende. Eu só sou o soldado, o comandante é Ele. E nunca teve um soldado comandado por Ele que perdesse batalha. Quem é soldado aqui? Saberá toda esta multidão que o Senhor salva, não com espada nem com lança, porque do Senhor era a guerra, e Ele vos entregará nas nossas mãos. Sucedeu o quê? Dispondo-se o filisteu a encontrar-se com Davi, o diabo, amados, num momento desse, ó, tudo que ele fez foi um movimento. Ele se dispôs aí já lutar. Ele não teve coragem nem de falar mais nada, porque ele pensou: rapaz, esse menininho fala bem. Olha o que ele disse. Se tudo isso que ele disse acontecer, eu estou lascado. Ele disse: peraí. E começou a se movimentar para ir lutar. Agora olha o que a palavra conta. Este se apressou, dispondo-se o filisteu a encontrar-se com Davi. Este se apressou. Quem se apressou? Davi. Quando o filisteu ensaiou, Davi se apressou. Oh, queridos, quando o filisteu ensaiou, Davi se apressou. E olha isso. E deixando as fileiras, correu de encontro ao filisteu. Davi meteu a mão no alfoge e tomou dali quantas pedras? Quantas pedras? Quantas pedras você vai precisar? E com a funda lhe atirou. E sabe o que Deus fez? Potencializou a pedra. Porque o que Deus quer é só que você deixe o vitimismo, a coitadice. Ele só quer que você se disponha. Porque quando você se dispõe, Ele diz: vamos filho, e enquanto você gira o alfoge e lança a pedra, o fogo do Espírito cobre a pedra. Amados, me explique, como é que uma pedra atirada por um jovem franzino afunda a testa, o crânio de uma cabeça gigante? Detalhe: Davi nunca chamou Golias de gigante. Ele sempre o chamou de sem aliança, incircunciso. Você não tem aliança com ele, mas eu tenho. E vereis outra vez a diferença entre o justo e o injusto, entre aquele que serve a Deus e aquele que não serve. Tem que ter
diferença. A pedra encravou-se-lhe, mas ficou lá, dentro do crânio do filisteu. Encravou-se na testa, e ele caiu com o rosto em terra. Assim prevaleceu Davi contra o filisteu, com a funda e com a pedra, e o feriu e o matou. Porém não havia espada na mão de Davi, pelo que correu Davi, e lançando-se sobre o filisteu, tomou-lhe a espada e desembainhou-a e o matou, cortando-lhe com ela a cabeça. Vendo os filisteus que era morto o seu herói, perna para quem te quer. Não é você que vai fugir, quem vai fugir é o inimigo. Porque hoje você se levanta para botar pressão na pressão. Agora deixa eu fechar isso aqui, falando algo para você. Escuta com atenção. Em 1 João 4,4, não precisa colocar, eu apenas quero citar. A Bíblia diz: maior é aquele que está em vós do que aquele que está no mundo. A Bíblia está falando sobre quem? Diga: o Espírito Santo. Quem é o Espírito Santo? O Espírito Santo, para você ter ideia, ele foi aquele que ressuscitou Jesus Cristo dos mortos. Sabe em quem ele habita hoje? Em todo aquele que recebeu Jesus como seu Senhor e seu Salvador. Ah, queridos, que todas as manhãs ao acordarmos, façamos esta oração: Senhor, revela-me, abre os olhos do meu entendimento para que eu saiba o que me foi dado em Cristo Jesus, a grandeza do poder que opera em mim. Essa foi a oração de Paulo pelos Efésios, em Efésios capítulo 1. Em 1 Coríntios 3,16, Paulo faz uma pergunta. Ele diz: acaso não sabeis que vós sois santuário, morada do Espírito de Deus, que Ele habita em você? Acaso você não sabe disso? Por que você está com medo? Por que você está intimidado? Por que você está calado? Por que você está se conformando? Esse Espírito Santo foi aquele que desceu em Atos 1,8, quando a Bíblia nos conta Jesus dizendo: mas recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo, e vocês vão ser minhas testemunhas. Escuta isso, a palavra testemunha significa capacidade de produzir provas. Provas de quê? De que Ele vive, de que Ele cura, de que Ele reina. Diga: eu tenho a capacidade de produzir provas. E 1 João, meu último texto que eu quero citar, 1 João 5,18, está escrito, pode projetar esse texto: sabeis que todo aquele que é nascido de Deus não vive em pecado. Antes, aquele que nasceu de Deus o guarda. Aquele que nasceu de Deus o guarda. Quem foi que nasceu de Deus? Jesus. Aqui João está dizendo: Jesus é quem te guarda. E sabe de uma coisa? O maligno não pode tocar nem no fio do teu cabelo. Agora sabe o que é que ele vai dizer? Sabe o que é que ele vai fazer? Ameaçar. Ele vai dizer: eu vou te pegar, eu vou te destruir, eu vou te envergonhar. Esse milagre nunca vai acontecer na sua vida. E todo mundo vai olhar para você como uma frustrada, como um frustrado. Eu vou te envergonhar. Ameaças. Ameaças, essa é a arma que ele usa. Palavras. E o que é que você faz diante disso? Fica calado?
Você vai falar mais do que ele. Você vai falar mais do que ele. Vá contar as palavras que Satanás falou com Jesus lá no Éden. E conte as palavras que Jesus respondeu a ele. Você vai perceber que a resposta sempre foi maior. Agora, irmãos, eu estou contando para você o que eu já vivi. Eu tenho dito para Deus esses dias: eu quero ver, eu quero ver, eu quero ver. Eu quero ver morto ressuscitar. Eu quero ver aleijado andar. Eu quero ver câncer desaparecer. Eu quero ver multiplicação acontecer. Eu quero ver. Eu não vou ficar carregando esse livro para cima e para baixo como se fosse algo morto. Eu quero ver. Eu prego um Cristo vivo. Eu anuncio um Cristo vivo. Eu não vou me conformar com a doença. Eu não vou me conformar com a falta. Eu não vou me conformar com a impossibilidade. É ilegal. Maior é o que habita em você. E o que você se conforma, tolera, não muda. Primeira coisa que acontece antes de um milagre: revolta. Revolta. Indignação contra Deus, contra o mal, contra a oposição, contra o adversário. Porque Jesus disse: o ladrão vem somente para matar, roubar e destruir. Eu vim para que vocês tenham vida e a tenham em abundância. Ele tem vida abundante para você. Pergunta: você está vivendo isso? Se não está, está abaixo da média. Tem que botar pressão na pressão. Esse ano, mas nós vivemos tantos testemunhos. Escuta o que eu vou te dizer. Esse ano nós provamos de multiplicação. Esse ano, mas nós provamos de ressurreição. Tem um milagre sendo gerado, que no tempo certo nós vamos contar para você. Esse ano nós provamos de ressurreição. Este homem e eu. Esse ano, amados, nós provamos de aceleração. Porque sabe, teve um dia desse ano que eu disse assim: esse ano é o ano da aceleração. Essa palavra profética foi dada no início desse ano, e eu me recuso a não vivê-la. Eu disse: eu quero ver o negócio acelerar. Eu quero ver e eu quero ver. Não é você escutar algo desse tipo e isso ficar esquecido lá no mar, não. É você lembrar a Deus. Como Isaías disse, Deus falando para ele: traga-me a memória, desperte-me a memória, Isaías. Deus não fica ofendido. Ele fica empolgado, porque Ele sabe que você está crendo no que Ele falou, e que você está gerando expectativas para viver o que Ele falou. Eu vou finalizar com isso. Eu vou te contar apenas isso. Esse ano nós tivemos uma experiência. Nós estávamos numa correria ministerial. Coloca a imagem para mim, por favor. Nós estávamos numa correria ministerial. E, amados, nós recebemos uma notícia muito ruim. Muito ruim. E não dava para fazer nada. Não dava para voltar para casa para orar. Não dava para... O que foi que nós fizemos? Nós estávamos servindo pessoas. Nós estávamos servindo a Deus. Nós estávamos no meio disso. Não tinha como dizer: vou parar tudo agora e vou orar. Eu lembro que nós entramos em um estabelecimento, meu amigo. Naquela ocasião, servindo pessoas, ajudando pessoas, indo e vindo. Enquanto nós estávamos ali, botando, sabe, tirando força da fraqueza, uma pressão. E eu lembro que naquele momento eu saí de perto daquelas pessoas e eu comecei a andar na rua como uma doida. Andar, queridos, andar.
e declarando a palavra, e botando pressão na pressão, e botando pressão na pressão. E Júnior lá com as pessoas, servindo pessoas, ajudando pessoas. Eu poderia dizer: Deus, nós estamos aqui. Como é que um moído desse acontece com a gente? Como é que um dia mal desse nos visita numa ocasião dessa? Nem chorar eu posso, nem gritar eu posso, nem babar eu posso, nem me jogar debaixo do tapete eu posso. Eu não posso nem fazer nada. E você precisando de ajuda e ajudando. E teve uma hora que eu botei o óculos de sol, mas foi para chorar. Porque a lágrima descia, eu só fazia assim. Virava o rosto, fazia assim, a lágrima descendo. Uma pressão que eu nunca enfrentei na minha vida. E eu tenho mais de 20 anos de crente. Eu me converti no ano de 2003. 22 anos de evangelho. E diante daquilo, amados, depois daquele dia inteiro, indo, ajudando, servindo, fazendo de tudo pelas pessoas, a minha vontade era de pegar numa trunfa de cabelo, na outra trunfa de cabelo, e dar o maior grito que a minha garganta pudesse naquele lugar. Naqueles lugares, porque nós estávamos em lugares. Foi um dia extremamente puxado para nós. Não dava, queridos, não dava. Sabe aquele momento que nem chorar você pode, nem gritar você pode, nem doidar você pode. E eu passei o dia todinho orando. O dia todinho orando. E declarando a palavra. Era a lágrima descendo e eu declarando a palavra. E o povo conversando, de vez ou outra olhava para mim e eu fazia. Está escrito, está escrito. Pai, a tua palavra diz. Senhor, a tua palavra diz. Senhor, a tua palavra diz. Quem olhasse para mim dizia: Rose endoidou. E eu saía de pertinho a hora e ficava: está escrito, Senhor, está escrito, Pai, não morrerá, mas viverá. Está escrito, Senhor, está escrito, Pai. E amados, depois daquele moído todinho de horas, parecia uma eternidade, nós conseguimos chegar em casa. Depois de servir pessoas, de fazer o nosso melhor, eu cheguei em casa. Quando eu cheguei em casa, sabe, eu já tinha lutado tudo que eu podia lutar por aquilo. Quando eu cheguei em casa, eu procurei a lágrima para chorar e não tinha. Eu disse: hoje cadê? Eu quero agora que eu quero gritar. Eu estou na minha casa, é agora que eu quero gritar. Mas eu fiquei procurando e eu fiquei tentando, escuta. Eu fiquei tentando discernir. Aquilo era o quê? Era cansaço, era paz, ou era um bloqueio espiritual? Eu fiquei tentando discernir o que era aquilo, porque aquilo não me pareceu normal. Eu ajoelhei para orar, e sabe o que eu disse a Deus? Deus, eu já orei tanto hoje, que eu não sei mais o que dizer. Na hora que eu dobrei o joelho para orar, que eu terminei, eu disse: Senhor, eu não sei mais o que dizer, eu vou só orar em outras línguas agora. E sabe aquele negócio seco, parecia que tinha um bronze em cima da minha cabeça. E eu fiquei tentando discernir: isso é cansaço, isso é uma oposição espiritual, um bloqueio espiritual, algo espiritual, ou isso é a paz de Deus que excede todo entendimento? Eu fiquei tentando discernir. Quando eu dobrei o joelho para orar, o Júnior disse: Rose, vem cá. Eu disse: já vou, estou orando. Ele disse: não, vem agora. Aí eu disse: tem que ser agora. Ele disse: tem que ser agora. O Júnior tinha subido para tomar um banho, queridos. E lá no nosso banheiro nós temos um vitrô que abre assim e que dá acesso para a rua, é um primeiro andar. E quando o Júnior terminou de tomar banho, um banho quente, que ele olhou para o vitrô, tinha essa imagem que você está vendo. A única coisa que não tinha era essa parte do pescoço, que eu fiz isso aqui na IA. Então não consegui tirar essa parte. Tinha o rosto, os chifres, amados, o vidro inteiro ficou liso, e o suor do vapor criou só o rosto e os chifres. Eu cheguei no banheiro, Júnior disse: olha que imagem estranha. Quando eu olhei para o vitrô, eu fiquei assim.
E saía como se fosse uma fumaça. Aquilo, depois eu fiquei pensando, era para ter tirado uma foto. Mas quem pensa em tirar foto numa hora dessa? Amados, eu parei e fiquei olhando. E a única coisa que eu tive no meu coração foi: lembra aquela impressão de que não tenho o que dizer, não tenho o que orar? Isso é um bloqueio. Não é paz, não é cansaço, é bloqueio espiritual. Sabe o que eu fiz? Peguei este dedo de profeta e na cara do diabo eu escrevi: Deus é fiel. Dei as costas com meu marido, ele foi terminar de trocar de roupa e eu desci. Ah, queridos, aí quando eu desci, eu disse: Satanás. E queridos, eu botei pressão na pressão. E eu disse para Deus, Deus, e no outro dia nós íamos ter uma resposta daquele negócio que estava, sabe assim, aniquilado, humanamente falando. O dia mal, queridos, nós íamos ter uma resposta. E eu disse para Deus, Deus, depois daquele, irmão, você não tem ideia não, aquele negócio, aquela parte em casa lá foi pequena para mim. Aí eu arrudei a mesa, eu fui para a cozinha, eu voltei, eu andei, amados, eu profetizei, eu marchei, eu rodei, eu gritei, eu babei, eu chorei, mas eu falei. E eu disse para Deus, no final da oração, eu disse: é o seguinte, a sua palavra diz que o Senhor faz mais do que aquilo que a gente pede e aquilo que a gente pensa. Eu não quero esse negócio só no papel não. Deus, eu não quero isso só no papel. Eu quero na minha vida. Eu vou ver a pessoa me dizer: Deus fez mais. Ele fez mais. O negócio estava já morrendo. Aí eu disse assim: eu não quero apenas que o que está morrendo fique vivo, não. Eu quero vida geral. Porque mas era uma sequência de impossibilidades. E queridos, depois, sabe aquela nota de vitória? Aí, eu não sei, não faço ideia. Eu acho que eu passei mais ou menos 1h30. Aí subiu aquela nota de vitória. Aí quando a nota de vitória chegou, eu já comecei a me ver dando testemunho. Sabe aquela imagem que você cria? Eu já sinto o cheiro do milagre, eu já sinto o gosto do milagre, eu já vejo o milagre, eu já posso ver. Vindo aquele dia, fomos dormir. E no dia seguinte, nós recebemos uma notícia. E a notícia, a pessoa disse assim, era um e-mail, aquilo vinha em um e-mail. E a pessoa disse assim: eu vi que Deus ainda continua fazendo milagre. A pessoa disse: vida geral. Vida geral, vida geral, vida geral, sucesso e vitória. Júnior estava no mesmo banheiro quando eu subi para dizer a ele. Eu cheguei e disse: Júnior, isso que foi, Ozzy? Estávamos esperando. Quando eu compartilhei, queridos, e escutar todo mundo dizendo: só podia ter sido Deus. Só podia ter sido Deus. Sabe, eu vivi, eu provei. Eu estou, queridos, crendo em coisas grandes, porque Deus é grande.
Eu quero que você fique inconformado hoje. E você comece a colocar pressão na pressão. E dizer: eu não vou sair derrotado. Eu não vou sair envergonhado. Eu não vou sair de cabeça baixa. Eu vou sair com a vitória. Fique de pé.